Houve uma outra lição que aprendi ficando com pessoas que estavam morrendo. Como a nossa cultura é deficiente em providenciar locais para morrermos conscientemente, não temos uma Benares aqui. Em seu lugar, temos hospitais. Uma amiga minha, Debbie Love, estava morrendo. Era casada com Peter Mattensen, que escrevera livros belíssimos sobre o Nepal e os Himalaias. Enquanto estava morrendo, Deb era uma paciente do Mount Sinai Hospital, em Nova York. Os hospitais são locais muito ardilosos para morrer. Eles são destinados a manter as pessoas vivas através de todos os meios possíveis. E quando morre, você representa um fracasso do sistema. Deb era integrante de um Zendo em Nova York, e todos os seus amigos e discípulos Zen decidiram que, no lugar de meditar no Zendo, a cada final de tarde, eles viriam e meditariam em seu quarto de hospital. Então, a cada final de tarde, eles iam para o Mount Sinai Hospital e logo o quarto de Deb se convertia em um templo. Havia um pequeno altar de puja e todos os discípulos, vestidos com seus mantos negros, se perfilavam junto às paredes, realizando o zazen. Na primeira tarde em que os discípulos se encontraram no quarto de Deb, um grupo desordenado de jovens médicos residentes entrou no meio da meditação. Abriram a porta do quarto e entraram, preparados com o discurso de perfeitas condições de saúde. Como você está essa noite? Vamos ver a sua papeleta? Tem sido uma boa paciente? Comeu todo o seu jantar? Mas eles entraram em um templo. Só foram até o "Como está você?" e pararam. Na terceira noite, em vez de barganharem, eles abriram a porta com cuidado, entraram e ficaram ali em silêncio por alguns minutos, consultando as papeletas e depois saíram. Estavam fazendo o trabalho deles, mas não dominavam o cenário. Eram como médicos de um time de futebol. Os médicos não aparecem. Eles somente estão ali para ajudar se você quebrar uma perna. São empregados do sistema e não os donos dele. A experiência de Deb me mostrou a possibilidade de criar um espaço para a morte consciente bem dentro do sistema. Mas, naturalmente, seria bom ter um espaço onde aquele tipo de ambiente para morrer não seria somente adaptado, mas apoiado e encorajado. Isso me levou a pensar em um programa que gostaria de chamar de Chamada para a Morte. Se você está morrendo e desejar morrer conscientemente, telefone para nós. Enviaremos uma pessoa que deseja trabalhar sobre si mesma através do processo de estar com alguém, isto é, você, que esteja tentando morrer conscientemente. Vejam, não existem auxiliares da morte, profissionais, mas várias pessoas, inclusive eu, que acham um poderoso sadhana trabalhar com alguém que está morrendo. E existem outros de nós que estão morrendo e que gostariam de ter próximo alguém que realizou um trabalho interior suficiente para estar realmente presente com eles naquele espaço. Então, chamada para a morte seria como um ienta, ou corretor de casamentos. Alguém que estabeleceria uma relação entre o que poderíamos chamar de aquele que está morrendo e os orientadores. Finalmente, eu poderia imaginar que teremos uma Benares no Ocidente. Teremos locais onde as pessoas irão e dirão: é aqui que desejo morrer. Gostaria de morrer entre pessoas que não estão ocupadas em negar a morte ou tentando se agarrar à vida. Pessoas que chegassem a esses centros seriam capazes de decidir qual o tipo de médico que desejam e quanta medicação precisam, e em que tipo de metáfora religiosa gostariam de morrer. Poderiam morrer em uma metáfora cristã, ou em uma metáfora muçulmana, ou em uma metáfora budista, ou em uma metáfora hindu,
ou em qualquer outra. Haveria pessoas disponíveis em cada tradição e faríamos tudo o que pudéssemos para ter cada uma delas representada. Wicca, Zoroastriano, Rastafari. Isso é, faríamos o melhor para montar o cenário que a pessoa que está morrendo achasse que facilitaria sua oportunidade de estar voltada para Deus no momento da sua morte. Mas embora a Benares do Ocidente seja uma boa visão para o futuro, no momento trabalhamos com o que temos. E Deb foi uma boa mestra para mim sobre a maneira como isso poderia ser realizado. Em qualquer caso, morrer em um ambiente ideal presume que teremos certo tempo para a preparação, e para alguns de nós, este não será o caso. Para alguns de nós, a morte chegará de modo muito repentino e inesperado. Pode acontecer a qualquer um, a qualquer momento. No período de uma semana em Naropa, por exemplo, lidei com uma mulher que soubera ser portadora de um câncer maligno, com um menino que caiu de uma montanha e morreu, e com uma mulher que sofreu um acidente de carro, no qual a sua companheira morreu. Tudo inesperado, tudo estilhaçado. A morte repentina é, em vários aspectos, mais difícil de lidar espiritualmente. Não existe um tempo para arrumar um ambiente externo que nos coloque na direção certa. Não existe um tempo para nos prepararmos. Aqui está ela. Torna-se, então, uma questão do nosso ambiente interno, naquele momento. E quando compreendemos que a morte pode acontecer a qualquer instante, começamos a prestar mais atenção ao conteúdo, momento após momento, das nossas mentes. Começamos nos perguntando: se eu morresse nesse momento, meus pensamentos estariam voltados para Deus? É nesse ponto que a prática do mantra pode ser muito útil. Vocês carregam uma mala no seu bolso ou bolsa, e enquanto passam as contas pelos seus dedos, entoam Krishna, 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 ou Cristo, 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 ou Rama, 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 ou Alá, Alá, Alá. Se vocês preencheram a sua mente com os nomes de Deus durante toda a sua vida, terão uma chance melhor dele estar ali no momento da sua morte. Mahatma Gandhi estava passeando em seu jardim, em um dia comum, quando foi atingido por 3 tiros desferidos pelo seu assassino. Ele não disse, ah, ou fui ferido, ou salve a Índia. Disse somente Rama e morreu. Estava pronto, de modo que, mesmo no momento totalmente inesperado, foi direto para Deus. Simplesmente cheguei. Ah, vejam, estou livre. O que mais precisamos no momento da morte é de uma incrível clareza de consciência. Como morrer é um dos eventos mais profundos de nossas vidas, não devemos à morte o respeito de nos preparar para ela, para que quando o momento chegar, possamos lidar com ela conscientemente? Confúcio disse, aquele que vê o caminho de manhã pode alegremente morrer à tarde. O sadhana é a preparação para que a qualquer momento, mesmo que seja totalmente inesperado, estejamos preparados para soltar o pensamento sobre a nossa própria existência.